Calma, perito, eu cheguei para te ajudar. Meu nome é Gwena Figueiredo e eu sou Gweninha para os amigos. Eu quero que você lembre-se do seguinte: nem tudo aquilo que se parece é. Nem todas as características de uma caligrafia, um hábito gráfico, se deve a um costume. Você às vezes está chamando de hábito gráfico uma coisa que ela não é exatamente um hábito gráfico, ela é uma decorrência da anatomia da mão da pessoa. Então, às vezes, a mão da pessoa ela não tem um dedo, às vezes aquela pessoa tem uma mão muito minúscula, ou então condições momentâneas da escrita. Ela escreveu e tossiu e espirrou na mesma hora. Ou então, às vezes parece, aí você fala assim, não, isso aqui parece falso, mas você vai perguntar e a pessoa está tomando uma determinada medicação e aquela medicação ela mexe no sistema nervoso central e vai mexer com o equilíbrio, com a coordenação motora dela. Ou até mesmo falhas na caneta. Tudo isso você tem que pensar. Sabe aquelas canetas bem clarinhas? A caneta está acabando. É muito raro eu mesma conseguir isso, acabar com a caneta. Eu sempre perco a caneta antes dela acabar. Se eu acabei com 3 canetas na vida, foi muito. Mas você tem que pensar em falhas da caneta, de uma caneta que está acabando o entintamento. Mas é básico que você entenda o seguinte: dentro da escrita, você vai avaliar os elementos e identificadores da escrita. E se você não sabe o que é elemento identificador, você vai procurar aí algum vídeo falando sobre elementos e identificadores. Inclusive nos shorts, que esses videozinhos de 1 minuto, você vai lembrar rapidinho. Os elementos identificadores da escrita, eles precisam de 3 quesitos para que você tenha confiança de que eles vão realmente exercer o papel deles, que é identificar o dono daquela escrita. E quais são esses três quesitos? A frequência com que eles acontecem. Então, às vezes a frequência que ela faz, por exemplo, a frequência da pessoa é uma variação de assinatura. Às vezes a variação de assinatura dela é tão constante que o padrão dela é a própria variação. Então, um elemento identificador da escrita é a frequência. Você olha em tudo, padrão coletado lá, os padrões coletados. Você olha peças naturais e ela sempre assina de uma forma diferente. Então, a frequência dela o alto nível de mudança de assinatura é a frequência, é a forma com que ela assina. Ou, por exemplo, a frequência com que ela usa o alógrafo A, a pessoa tem sempre um alógrafo A, em 99% das vezes. Mas, no final, quando o A é a última letra, ela usa um alógrafo diferente. Ela sempre faz isso na assinatura. Você vai analisar a frequência. Outra coisa, outro quesito do elemento identificador que você não pode esquecer é o quão raro ele é. Eu já vi uma pessoa que faz uma letra T, que ela tem... Eu vou chamar de preguiça porque não tem um nome adequado. Ela tá vindo da letra anterior com a caneta, ela dá uma subidinha. Parece que ela tem preguiça de tirar a caneta e terminar o T e depois voltar. Dali mesmo, ela já faz uma voltinha e o corte da letra dela, o corte da letra T, tem uma voltinha. E aí ela interrompe e continua a escrita. É a raridade. É a raridade do elemento identificador. Qual é o problema? Esse tipo de corte da letra T, ele é muito raro, mas ele é muito óbvio. Ele é tão óbvio que a primeira coisa que o falsificador vai olhar, não, a letra T dela é incomum, eu vou imitar. E aí entra o terceiro elemento, o terceiro quesito dos elementos identificadores que você não pode deixar passar batido. É o quão imperceptível é aquele elemento identificador. Então, a direção que as pessoas escrevem, ela corta o T da direita para a esquerda, da esquerda para a direita,
ela faz um tio cursivo, ela faz um tio reto, a forma que ela pinga, que ela acentua bem em cima da letra, ela acentua depois. Quanto mais imperceptível, você tem que pensar, o falsificador não tinha um microscópio para poder analisar esse detalhe aqui que eu estou observando. Eu só quero que você entenda que diferenças, dissimilaridades são geralmente interpretadas como dualidade de punho, mas nem sempre elas são dualidade de punho. Você tem que entender que você, como perito, não é infalível. Você precisa pensar em todas as possibilidades e se você falar, Gueninha, não tem como eu pensar em tudo. Volte aqui no canal que eu já pensei para você. Só que aí eu quero esse elemento que eu vou te dar agora, vai te deixar mais tranquilo. Ai, Gueninha, você me ensinou a regra, tava tão fácil. Agora que você tá me ensinando a exceção da regra, eu tô ficando meio apavorada. Eu vou te ensinar qual é o elemento identificador da escrita mais importante. É o método de construção da palavra. A forma de construção é a gênese daquela escrita. Como a pessoa, o caminho que a caneta percorre. Porque morfologicamente, duas letras podem ser extremamente parecidas e ser de duas pessoas. Mas as pessoas constroem a letra de uma forma diferente. Então, eu humildemente sugiro a você que pegue essa playlist aqui do canal, coloque no seu carro ou no seu tempo que você está lavando louça, que você é dona de casa, que você não é só perita, você tem uma vida e você tem outras ambições, quer ir mais alto do que só a perícia. Às vezes perícia é só uma fase da sua vida, é só um trampolim para te levar mais alto. Eu sugiro humildemente para você, porque eu vou fazer isso comigo, vou fazer isso para mim, que você fique passando esses vídeos, lembrando, ouvindo, escutando, até que o que eu falar para você já seja tremendamente previsível, não tem mais nenhuma novidade. E dentro desse método de construção das palavras, eu quero que você se lembre que existem algumas letras que não favorecem a conexão. Por exemplo, todas essas que eu vou falar são letras maiúsculas, elas não favorecem a conexão com a letra seguinte. A letra P, a letra V maiúscula, P maiúsculo, V maiúsculo, O maiúsculo, Q maiúsculo, o F maiúsculo, o T maiúsculo. Então, se você tem uma escrita padrão, uma escrita fornecida, onde essas letras, a pessoa encontrou uma forma de fazer conexão com a próxima letra, já é um grau de raridade. Já é um grau de raridade a você levar em conta na análise da peça questionada. Mas lembre-se, pode ser raro, mas tem que ser raro, frequente e imperceptível para o falsificador. E ainda dentro da gênese de construção de uma letra, eu quero que você entenda outra coisa. Assim como é numa corrida de automóveis, assim são os traços. Traços mais arredondados, eles são mais rápidos de se fazer. Uma letra cujos traços são mais angulosos, a letra é naturalmente mais lenta. Então, se você vai analisar uma letra aquadradada, isso significa que é bem provável que a pessoa tenha traços mais largos, porque traços angulosos, letras mais aquadradadas, traços angulosos são mais lentos. E caminhos curvos são como atalhos, eles são mais rápidos. Porque letras aquadradadas são mais demoradamente de ser construídas. E aí eu venho incentivar você que já é perito grafoscópico, que já leu sobre grafoscopia,
Aí eu incentivo você a ler sobre grafologia, porque existem algumas coisas que a grafoscopia vai levar você a pensar que é um falsificador, e eu já te dei o exemplo. Eu te dei o exemplo de um artista plástico que eu conheço, que ele tem muitos problemas com a família, e ele assinava as telas dele de uma forma sincopada. As letras não tinham nenhuma conexão. E depois de um caso de doença na família, a assinatura daquela pessoa mudou. E aí, eu conheço a pessoa, eu não estou num tribunal, mas eu conheço a pessoa, eu sei que a assinatura de todas aquelas telas é da mesma pessoa. Só que eu encontrei a explicação dentro da grafologia. Só que você não vai usar a grafologia dentro do seu laudo para falar com o juiz. Você vai falar com a grafoscopia. Só que a grafologia vai te levar a ver mais longe, vai te levar a ver outras possibilidades e não simplesmente que é um falsificador. Eu, por exemplo, vi a pessoa pintando as telas em questão, sei o tipo de desenho que a pessoa produz, sei que as duas assinaturas diferentes são da mesma pessoa e elas tiveram uma modificação depois de uma alteração na realidade familiar daquela pessoa que mexeu profundamente com o emocional dela. E aí, lendo pela grafologia, você vai ter um certo entendimento sobre a sexualidade da pessoa, a idade, a saúde mental. Por exemplo, pessoas com tendências suicidas vão ter agigantamento da letra. Você, lendo sobre grafologia, você vai entender um pouco da saúde física da pessoa, do temperamento, do caráter, da inteligência, até da vontade dela, do comportamento, detalhes complementares, evolução da personalidade, dos conflitos psicológicos. Você não precisa fazer essas alegações, mas essas alegações vão levar você a adquirir novos pensamentos, novos entendimentos, antes de simplesmente dizer essa assinatura é de uma pessoa e essa é de outra, ou seja, é uma assinatura falsa. Mas dentro da gênese da construção da escrita da pessoa, é muito importante você ter certeza do nível de habilidade que ela tem, para que quando a pessoa for observada, ela não tente fingir uma habilidade menor que a habilidade que ela realmente tem. E não precisa ficar preocupado, apavorado, tenso, é muita coisa para lembrar. Eu tento falar de uma forma simples, eu tento contar casos, eu tento contar histórias, coisas que aconteceram comigo. Eu tento tornar o vídeo o mais agradável possível para você, para que você consiga me ouvir mais de uma vez, porque você vai relembrando o conteúdo. E em todo caso, antes de liberar o seu laudo, escute a minha playlist.